O presidente Michel Temer vai sancionar a reforma trabalhista amanhã. O texto foi aprovado ontem à noite no plenário do Senado. Temer pretende manter o acordo de editar uma medida provisória com os vetos de alguns pontos. As novas regras entrarão em vigor após 120 dias da publicação no Diário Oficial da União. Confira o que muda na lei. Uma das principais mudanças da reforma é que os acordos coletivos vão valer acima da lei. Essas negociações serão feitas pelos sindicatos ou representantes dos trabalhadores. A nova regra também altera pontos como férias, jornada de trabalho e demissões. O parcelamento de férias, antes permitido por 2 períodos, agora pode ser em até 3 vezes. Um dos períodos deve ter, no mínimo, 15 dias. Hoje, a CLT considera serviço efetivo o tempo do trabalhador dentro da empresa. Com a mudança, atividades como troca de uniforme e alimentação na empresa não serão contadas como horas trabalhadas. Quem trabalha por 8 horas tem direito a descanso entre 1 e 2 horas. Agora passará para, no mínimo, meia hora. Atualmente, o deslocamento do trabalhador em transporte da empresa a lugares de difícil acesso é contado como hora trabalhada. Com a reforma, essa regra não vale mais. A contribuição sindical, antes obrigatória, passa a ser opcional. O plano de cargos e salários não vai mais precisar ser homologado pelo Ministério Público do Trabalho. A lei formaliza o trabalho de casa e o contrato de trabalho poderá ser extinto em comum acordo do trabalhador com a empresa. Nesse caso, ele receberia metade da multa do fundo de garantia. Diferentemente das medidas populistas que são aplaudidas hoje, mas causam prejuízo amanhã, as chamadas medidas populares são aquelas que recebem uma certa resistência no início, mas são reconhecidas logo depois. E este governo o que quer é reconhecimento depois e não aplauso hoje. O vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria avalia que essas mudanças vão incentivar o trabalho formal. Esta reforma certamente estimulará a formalização de muitos contratos de trabalho que hoje subsistem na informalidade. Já o representante da Central Única dos Trabalhadores acredita que a reforma vai prejudicar o trabalhador e a economia do país. Esse governo está na contramão. Ele vai prejudicar muito mais, não só prejudica os trabalhadores, não só tira dentro do trabalhador, como vai prejudicar, vai criar uma redução na economia do Brasil. Para que a reforma trabalhista não sofresse alterações no Senado e tivesse que retornar para a Câmara, o governo prometeu vetar 6 pontos polêmicos do texto. Entre eles, a permissão que mulheres grávidas trabalhem em locais prejudiciais à saúde, a jornada de 12 por 36 horas, a regulamentação do trabalho intermitente e a negociação da intrajornada. A proposta do Planalto é fazer a modificação nesses pontos por meio de medida provisória. Mas após a aprovação, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse no Twitter que a Câmara não vai aceitar mudanças na reforma aprovada pelo Congresso. A declaração foi rebatida pelo líder do governo, senador Romero Jucá. Ele garantiu que o Planalto vai cumprir o acordo. Que a medida provisória ela é congressual. Então, no momento oportuno, o presidente Michel Temer, que fez um compromisso de edição de medida provisória, vai se manifestar.